Olá, vamos dar início ao nosso estudo. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem os trabalhos doutrinários sempre acontecendo, as nossas palestras públicas, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E na quarta-feira, aqui nesse formato, no canal e também de forma presencial na nossa casa, nós temos o grupo de estudo das obras básicas, que no momento está estudando o Livro dos Espíritos. Então, quem estiver passando por perto, vem conhecer a casa e vem estudar com a gente dia de quarta-feira, às 19 horas. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 6º, capítulo extenso, que trata da vida espírita. Estamos no item Relações de Além-Túmulo. E na semana anterior, nós ficamos na pergunta 285A. Quem está chegando agora, volta lá, vê os vídeos anteriores, vê as reflexões que nós fizemos, quais foram as respostas que os espíritos deram a Kardec e continua depois aqui com a gente. Então vamos lá, Relações de Além-Túmulo. Começando hoje com a pergunta 286 que Kardec fez aos espíritos. A alma, ao deixar os seus despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Linguagem, gente, de 1857, né? Então, a alma, o espírito que estava encarnado, ao deixar os seus despojos mortais, ou seja, ao deixar o corpo físico, ela vê imediatamente, desencarnou, deixou o corpo físico, ela vê logo parentes e amigos que já retornaram antes dela, que a precederam no mundo espiritual. Vamos lá, agora essa foi a pergunta, vamos à resposta dos espíritos. Nem sempre imediatamente, pois, como dissemos, é-lhe necessário algum tempo para reconhecer-se em seu novo estado e sacudir o véu material. Então, não é instantâneo, automático. Até porque nós já vimos nas literaturas complementares que geralmente o espírito, quando desencarna, ele passa por um período de turbulação. Um período em que ele fica meio sem entender o que é que aconteceu. Então, nesse estado de turbulência, logo após o desencarne, ele ainda não tem ciência exata do que é que aconteceu com ele. E se for aquele que não acredita que há vida depois da vida, ou seja, depois da morte do corpo físico, aí é que ele não vai entender nada, porque ele vai achar que ainda está vivo na dimensão material. Então, esse véu que vai fazer com que ele possa perceber a dimensão espiritual e aqueles que já foram antes dele, por exemplo, pais, avós, né, companheiros que já foram antes, ou irmãos, amigos que já desencarnaram antes dele, isso vai levar um tempinho, não é instantaneamente, não é desencarnou, opa, já viu todo mundo.
o espírito ainda passa por um período de perturbação em que esses laços que o prendem a esse corpo físico estão se desligando. Então não é algo instantâneo, imediatamente. Leva um tempo para que ele possa se reconhecer nesse novo estado, que agora não está mais encarnado, e poder perceber essa outra dimensão onde ele se encontra. Então, essa foi a pergunta número 286. Mas, continuando, Kardec vai dizer: como a alma é acolhida em seu retorno no mundo dos espíritos? Então, assim, como é que esse espírito, a alma era o espírito que estava encarnado, ao desencarnar, ao deixar o corpo físico, quando eu chegar lá, Sandra Naira, como é que eu sou acolhida nesse retorno, nessa outra dimensão, na dimensão espiritual, no mundo dos espíritos? Resposta dos espíritos: a do justo como um irmão bem amado e longamente aguardado, a do mal como a um ser ao qual se despreza. Então, a depender de como esta alma, este espírito que estava encarnado, ele conduziu o seu aprendizado nesta última reencarnação, ele vai ser recebido muito bem por aqueles que o amam, por aqueles que estavam ali já aguardando e que estão ali com o intuito de auxiliá-lo nesse primeiro instante, para que ele possa entender o processo, para que ele possa ter ciência do que está acontecendo por si, ou seja, pelas pessoas que o amam e que aguardam há muito tempo por esse retorno, né? Porque assim como a gente fica triste aqui porque a pessoa nos deixou, quando ele vem para cá reencarnar, quem ele deixa lá também fica triste. E quando ele retorna, quem estava esperando fica alegre, embora aqui nós, né, permaneçamos numa certa tristeza por esse afastamento. Mas quando a gente começa a perceber que esse afastamento é apenas temporário, a gente passa a ter a diferença de como a gente lidar com a morte do personagem, porque o espírito nós já sabemos que é imortal. Então, aquele que utilizou bem o seu aprendizado, aquele que conquistou o afeto das pessoas, aquele que utilizou bem as suas realizações, fazendo construções afetivas, ele vai ser muito bem recebido por aqueles que o amam, e aqueles que não vão ser recebidos por aqueles que são os seus desafetos, ou aqueles que aguardavam também para, como a gente diz, fazer alguma prestação de contas, porque tem alguma relação com o espírito que acaba de desencarnar. E como na maioria das vezes, de forma equivocada, os espíritos se expressam dizendo, né? Nós estávamos aguardando para fazer justiça, nós estávamos aguardando para acertar as contas. Então, a gente vai encontrar, de acordo com as relações que nós estabelecemos durante o aprendizado que nós estamos aqui. Então, o estudo é para isso, para nos fazer um alerta, para que a gente possa fazer essa reflexão. Se eu desencarnar hoje, o que é que eu vou encontrar? O que é que eu estou semeando para saber o que é que eu vou fazer de colheita quando eu chegar na dimensão espiritual? Essa é uma boa reflexão para a gente fazer durante essa semana, a partir dessa pergunta que Kardec faz, né, de como é que nós vamos ser recebidos, e a resposta que os espíritos deram a Kardec. E continuando, vamos lá, a pergunta número 288. Kardec vai lembrando que nós estamos no item de relações de além-túmulo, ou seja, como serão as nossas relações após o nosso desencarne.
como serão as nossas relações após o retorno à dimensão espiritual? Porque relações de além-túmulo. Depois que nós deixarmos o corpo físico aqui no túmulo, como serão essas relações na dimensão espiritual que nos aguarda, que é para onde nós estaremos retornando? E vamos à pergunta número 288, que Kardec vai dizer: que sentimento provam os espíritos impuros à vista de outro mal que chega? Então, de novo, gente, linguagem de 1857. Que sentimento provam os espíritos impuros à vista de outro mal que chega? Então, é espíritos que estão ainda numa condição de desenvolvimento espiritual, que está na classificação lá de terceira ordem, de espíritos imperfeitos, de espíritos equivocados, que permanecem ainda na ignorância do que é melhor para si e para o outro, que ainda não tem um desenvolvimento espiritual, que a ampliação de consciência ainda é pequena, que não integrou ainda habilidades de se relacionar, de fazer o bem, de cuidar do outro e se relacionar bem com o outro. Ou seja, espíritos ignorantes do que é melhor para si, daquilo que emperra a sua caminhada. Então, são esses os espíritos impuros. Então, Kardec pergunta: o que é que eles sentem quando eles chegam lá e encontram iguais a ele? Encontram outro mau espírito que chega. Então, como é que se dá esse encontro daqueles que são equivocados com esses equivocados que estão chegando? Vamos lá, a resposta dos espíritos. Os maus ficam satisfeitos ao verem seres à sua imagem e privados como eles da felicidade infinita. O mesmo ocorre na terra com um ladrão entre os seus iguais. Então, quando os espíritos equivocados veem outros equivocados chegarem e dizem assim: pelo menos quem está vindo é igual a mim. Né? Não vem ninguém melhor, não vem ninguém para dizer que já é superior, que eu estou assim. Então, eles se sentem satisfeitos de verem que estão retornando pessoas que estão no mesmo lugar que eles, no mesmo nível. Isso é mais uma demonstração de ignorância, de ignorar o que é melhor para si, para o outro e para o local onde está inserido. Porque veem sempre o outro como alguém que estão a lhe julgar, como alguém que vão lhe cobrar, como alguém que vem para querer modificar como eles estão. É assim que eles veem. Aqueles que já estão mais à frente na caminhada, por seus próprios esforços. Então, os espíritos dizem, quando eles veem que estão chegando espíritos iguais, ou até em condição inferior a deles, eles ficam satisfeitos. Assim, em relação a esse aí, eu até que estou bem. Né? Ou então vem alguém do mesmo nível. E aí os espíritos fazem uma comparação. Então, assim, é o mesmo que acontece na Terra. Né? Quando tem pessoas como um ladrão, ou que levam uma vida equivocada, quando eles estão entre si, eles se sentem satisfeitos de estar naquele meio, porque ali eles não se sentirão diferente, não sentirão nenhum tipo de preconceito, não sentirão que estão sendo cobrados de nada. Então, é dessa maneira que eles se sentem, esses espíritos equivocados, quando estão na dimensão material e vê que estão retornando através do processo do desencarne, espíritos que estão na mesma condição que eles. Bom, vou fazer a leitura de mais uma pergunta, a pergunta número 289. Vou estender um pouquinho hoje. Quando deixamos a Terra, nossos pais e amigos vêm ao nosso encontro? Kardec teve curiosidade de saber. Eu, por exemplo, meus amados pais desse personagem Sandra Nairo, Wilson e Solange já estão na dimensão espiritual. Então, Kardec quer saber, quando eu chegar, eles vão vir ao meu encontro? Quando eu, Sandra Naira, desencarnar, eles vão estar lá para me receber?
Resposta dos espíritos: sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como pelo retorno de uma viagem. Se ela escapou aos obstáculos e perigos do caminho e ajudam-na a desprender-se dos laços corporais. É uma concessão dada aos bons espíritos, quando os que os amam vêm ao seu encontro, enquanto os que estão maculados ficam em isolamento ou cercados apenas por espíritos iguais a eles, que é uma punição, que é o que vai casar com a resposta anterior. Então, sim, aqueles que nos amam, eles vêm sim ao nosso encontro. Mas para isso a gente tem que fazer por merecer. Que essas pessoas possam chegar até nós. Porque se a gente estiver levando uma vida de forma equivocada, se as nossas escolhas... Então não é porque eles não vão querer estar perto de nós e nos receber. É porque às vezes nós vamos para locais em que eles não podem ter acesso. Né? Lembra da resposta anterior? Que os iguais, né? Os maus ficam satisfeitos. Então a gente pode estar indo para lugar em que esses espíritos equivocados vão estar lá e aqueles que nós amamos e já foram antes de nós podem não ter condições nem de chegar nesses lugares. Então os espíritos dizem sim, é uma concessão dada àqueles que fizeram bem o seu dever de casa enquanto estavam aqui, porque quando chegam aqueles que os amam vão vir ao seu encontro. Aqueles que não, eles ficam em isolamento e são cercados por espíritos iguais a eles, né? Isso para o próprio espírito, não é que isso é uma punição do divino nem da espiritualidade. A mente culpada dele sente isso como uma punição. Então, complementa a pergunta, complementa e ratifica a pergunta número 288. E para fechar esse item, relações de além-túmulo, a gente vai ficar também com a pergunta número 290, que fecha esse item, relações de além-túmulo, para a gente não ficar só com ela para a semana que vem e ficar com uma pergunta de um item e iniciar outra. A gente vai arrematar logo hoje aqui, embora a gente não tenha pressa, mas a gente vai ter a semana inteira, até a próxima quarta-feira, para a gente ler de novo a pergunta, ler a resposta e fazer as nossas reflexões. Então, pergunta número 290. Os parentes e os amigos sempre se reúnem após a morte? Então, eu vou sempre estar perto daqueles que foram meus amigos, meus familiares, aquelas pessoas com que eu tive relação enquanto eu estava encarnada com este personagem, Sandra Naira? É isso que Kardec está perguntando. Resposta dos espíritos. Isso depende de sua elevação e do caminho que seguiram para o seu progresso. Se algum deles se acha mais adiantado e caminha mais rapidamente que o outro, não poderão permanecer juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando houverem alcançado a igualdade na perfeição. Por outro lado, a privação de estar com os parentes e amigos constitui, às vezes, uma punição que o próprio ser se coloca, né? O que os espíritos estão dizendo aqui. Então, assim, nós não vamos poder estar sempre juntos, porque nem sempre o fato de nós sermos da mesma família ou termos tido um relacionamento afetivo significa que estão os espíritos na mesma condição. Às vezes um está mais avançado do que o outro. A gente lembra nosso lar, a mãe de André Luiz estava em esferas superiores. Ela chegou, ela foi vê-lo, mas eles não estavam juntos o tempo todo. De vez em quando ela vinha visitá-lo. Mas como ela estava em esfera superior à que ele estava, não dá para esse convívio. Então, se a gente quer estar com os seres que nós amamos e quando nós identificamos que esses seres têm uma condição melhor que a nossa, e a gente sabe, né? A gente vê pelo comportamento, pelo afeto, pela forma como se relaciona com o mundo, pela ética, pela ampliação de consciência. A gente vê e a gente gosta de estar perto desses espíritos. A gente tem que fazer o nosso trabalho enquanto a gente está aqui, para que a gente possa estar perto dessas pessoas, continuando esse nosso
aprendizado juntos, mas para isso a gente tem que conquistar. Então nós, a partir de agora, a partir do aprendizado que nós estamos tendo e não esperar retornar ao plano espiritual, nós temos que ver quais são as escolhas que nós estamos fazendo, né? Porque nós somos livres, temos o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, mas sabemos que teremos que conviver com as consequências dessas escolhas. E se a gente quer estar junto dessas pessoas, nós temos que ir até onde elas estão, chegar aonde elas já chegaram, para permitir que nós estejamos juntos sempre. Senão, de vez em quando elas vão vir nos visitar, mas estar com elas o tempo inteiro, como a gente imagina que o plano espiritual é uma coisa solta, que todo mundo se encontra. Não, não é bem assim, né? Nós temos que ter condições de estar com essas pessoas. Ok, meus amores? Então, com a pergunta número 290, nós fechamos o item Relações de Além-Túmulo e na próxima quarta-feira, às 19 horas, nós estamos aqui de novo para darmos início ao item Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos. São as metades eternas. Vamos ver o que é isso a partir da semana que vem. Até lá, vamos fazendo as nossas reflexões da pergunta 286 a 290, ok? Lembrando que segunda-feira, 19h30, quem estiver passando aqui por perto, a nossa instituição, a Escola Espírita Francisco Xavier, tem os seus trabalhos doutrinários, ok? Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.